Senhor a todos os irmãos, eu agradeço aí por você estar aí ouvindo esta leitura da nossa escola, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E eu agradeço aí os comentários. Teve um irmão lá que pediu para mim comentar os tópicos, mas eu não é que eu não possa comentar. A questão aqui é que eu tenho um problema sério com o meu fornecedor de internet aqui que para mim fazer o upload de um vídeo muito grande, eu vou ter problemas aqui na minha rede, no tempo que eu vou levar. Então, no momento eu não vou comentar os tópicos, eu vou fazer apenas a leitura e provavelmente agora para o ano que vem, quando terminar o contrato que eu tenho com essa fornecedora de internet, eu vou cancelar e fazer com a outra operadora para que eu possa então fazer os comentários a respeito dos tópicos aqui da lição da Escola Bíblica Dominical. Enfim, nós tivemos aqui no domingo passado falando aí na lição na lição 12, falando sobre a volta do exílio, né, e a preservação do povo de Israel. A conclusão da lição passada fala assim: Deus sempre tratou com zelo o seu povo, apesar de quase ter sido exterminado da face da terra. O que vemos é um povo forte se consolidando cada vez mais como nação. A história dos judeus mostra um Deus soberano que cuidou de cada detalhe na preservação do seu povo, né, meu irmão? É verdade, porque o povo de Israel, o povo judeu, ele sempre teve um diferencial. As nações sempre os tratou com uma certa diferença, né? Tanto aquelas que queriam prejudicá-los, né? Como várias nações tentaram extinguir o povo, né? Eliminar o povo da face da terra, mas não conseguiram, né? Então nós vamos hoje estar tratando da lição de número 13, que vai ser ministrada no dia 23 de setembro de 2018. A revista que nós estamos trabalhando é esta aqui, a Betel, né? Israel 70 anos, né? Então é o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Nós vamos estar falando hoje sobre o Messias, o legado de Israel, né? É uma lição bastante importante. Eu gostaria que você realmente prestasse bastante atenção e participasse efetivamente da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aprendido bastante ali com as pessoas que vão lá para nos ensinar, não é verdade? Então vamos aqui estar fazendo a leitura desta lição, tá bom? Textuário: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1, 11 e 12. Verdade aplicada. O Antigo Testamento registra a promessa e preparação para a vinda do Messias, o Filho de Deus. Objetivos da lição: apresentar as inúmeras profecias e citações a respeito do Messias, explicar o messianismo em Israel, mostrar que Deus é o símbolo da nova aliança. Textos de referência encontram-se em Isaías 53, versículos 5, 6 e 7. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Introdução: a história de Israel aponta para algo bem maior do que rituais e liturgias. É apenas uma estrada sendo pavimentada para a chegada do Messias. Sem dúvida, Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. Tópico 1. As profecias sobre o Messias. O Antigo Testamento traz inúmeras profecias e citações a respeito do Messias. De Gênesis a Malaquias são aproximadamente 61 alusões e características quanto ao Messias. O termo hebraico Meshiá significa ungido, Daniel 9, 25 e 26. A Septuaginta traduziu o vocábulo para a expressão Christos.
1.1 O Messias citado nos Salmos. Dentro do arcabouço judaico, encontramos a seguinte divisão: leis, profetas e salmos, sendo este último considerado o inário do povo. Além de encontrar respaldo do Messias na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, encontramos também nos salmos, e são considerados salmos messiânicos justamente por fazer alusão ao Messias. O livro de Salmos nos fornece as seguintes informações acerca do Messias: os líderes políticos e religiosos conspirariam contra. Seria e se autodeclararia filho de Deus. Está lá em Salmo 2:2 e Mateus 26:3 e 4. Seria e se autodeclararia filho de Deus. Salmo 2:7 está lá em João 9:35 e 37. E o Messias seria dado autoridade sobre todas as coisas. Salmo 8, versículo 6 e Mateus 28:18. 1.2 Os livros proféticos e o Messias. Nos livros proféticos, tanto os maiores quanto os menores, encontramos várias profecias que ratificam o plano redentor e a vida, ministério e morte do Messias. Em Ezequiel encontramos que o Messias seria da descendência de Davi. Ezequiel 37, 24 e 25. Daniel diz que o Messias ascenderia aos céus. Daniel 7, 13 e 14. Seria morto antes da destruição do templo. Daniel 9, 26. E seria glorificado. Daniel 10, 5 e 6. Para Oséias, o Messias era o Filho de Deus e seria chamado do Egito. Oséias 11, versículo 1. E venceria a morte. Vers 13 e 14. Em Miqueias descobrimos que ele nasceria em Belém. Miqueias 5, 2. Várias passagens fazem referência ao Messias, corroborando que Jesus de fato, era o Messias prometido. 1.3 Isaías, o profeta messiânico. Isaías é considerado o profeta messiânico, pois muitas de suas profecias se cumpriram na vida de Cristo, mesmo sendo proferidas cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Outro sim, o livro do profeta Isaías é mais citado no Novo Testamento do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Em Isaías podemos perceber que o nascimento do Messias seria de uma virgem, Isaías 7,14, e cresceria em uma família de linhagem real, Isaías 11,1. Seria desprezado, Isaías 53, 2 e 3. Tópico 2. A expectativa da vinda do Messias. A partir da queda do homem no Jardim do Éden, Deus anuncia seu plano redentor para a humanidade, Gênesis 3,15. A tradição judaica vislumbrou no texto de Deuteronômio 18, versículo 5, um anúncio do Messias que se esperava para o futuro, como se pode perceber em João 1:21, João 6,14 e João 7,40. Deus levantaria um profeta do meio do povo, a quem todos deveriam dar ouvidos, Deuteronômio 18:15. 2.1 Os judeus anseiam a vinda do Messias. No período interbíblico, que cobre cerca de 400 anos entre os livros de Malaquias e Mateus, foi enfatizada na literatura judaica a vinda de um Messias, no fim dos tempos, poderoso, libertador e restaurador da monarquia em Israel. Diante do jugo romano e de tantos escritos, os judeus começam a anelar por um Messias que renovasse e até mesmo ultrapassasse a glória trazida pelos macabeus. Por isso, a figura do Messias para os judeus foi assumindo dimensões cada vez maiores na mente popular. 2.2 O Messias na concepção do povo. O tempo de prosperidade advindo do período dos macabeus, como visto na lição anterior, foi um momento apoteótico para o povo, mas, diante do declínio e do jugo do Império Romano, muitos grupos se levantaram tentando se insurgir contra esta dominação e foram totalmente destruídos. Este fato intensificou a ideia de que o Messias seria um líder político. O Cântico de Maria, após a visita do anjo Gabriel, retrata a chegada de um soberano que faria uma reforma social. Lucas 1, 51 e 55. Zacarias, em seu cântico, quando nasceu João Batista, enalteceu a figura de um Messias que assumiria o trono de Israel e os libertaria de toda a opressão. Lucas 1,
68 e a 74. 2.3. A rejeição do Messias. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Criado por Maria e José, cresceu em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Lucas 2,52. Durante a sua adolescência esteve no meio dos doutores. Lucas 2,46. Apesar de ter seu nascimento predito por anjos e várias profecias do Antigo Testamento revelaram minúcias a respeito do Messias, o povo judeu não conseguiu ver em Jesus as qualificações de um rei. O seu nascimento não foi nos quartos pomposos de um palácio, mas sim na simplicidade de uma manjedoura. Lucas 2,12. O anúncio do seu nascimento não foi por meio de um decreto real, mas através de um anjo aos pastores do campo. Lucas 2:8 a 11. E depois uma simples estrela aos magos do Oriente. Mateus 2:2. Isaías que diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías 53:2. Tópico 3. Jesus, o símbolo da nova aliança. Cristo veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, ou seja, período completo ou época determinada. É o ponto central da história da humanidade, o momento escolhido por Deus. Era o momento ideal para a intervenção divina por intermédio de Jesus Cristo. Jesus e o seu ministério. É o tópico 3.1. Lucas 4:17 e 21 nos mostra Jesus em uma sinagoga. Então foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para ler, e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o inaceitável do Senhor. Ao fazer a leitura, Jesus fechou o livro e disse: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4:21. O cumprimento da profecia de Isaías 61 estava diante dos olhos do povo. Muitos creram, mas os líderes religiosos encheram-se de ira. 3.2. A superioridade de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, recebe várias designações, tais como Filho do Homem, mostrando assim que é o representante de toda a humanidade e o Messias eterno. Filho de Davi, explicitando assim a sua ancestralidade. Em seu ofício sacerdotal, ele foi superior a todos os sacerdotes que antecederam, pois enquanto o sacerdote entrava no santuário, Jesus penetrou nos céus e se compadeceu de nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Cristo também é superior a Moisés, pois Moisés fez parte de uma aliança gravada em pedras, mas Cristo é a aliança gravada nos corações pelo poder do Espírito. Tópico 3.3. Os títulos de Jesus e sua divindade. Uma das maiores objeções aos judeus era reconhecer Jesus como Filho de Deus, João 19:7. Mas ele é o Verbo, João 1. Os títulos e os nomes recebidos por Jesus durante seu ministério reforçam sua divindade. Em Apocalipse 1:17 registra que Jesus é o Alfa e o Ômega, indicando o princípio e o fim de todas as coisas, pois ele é eterno. Em Mateus 12, versículo 8, Jesus diz que o Filho do Homem era Senhor do sábado. A expressão grega Kyrios admite vários sentidos como Senhor, Mestre ou Divindade. Ao usar esta expressão, Jesus estava nitidamente reivindicando a divindade. Conclusão. A história de Israel nos mostra um Deus que, com mão forte, tirou o seu povo do Egito e o guiou pelo deserto, e também prometeu que jamais faltaria dinastia ao trono de Davi. Jesus veio inaugurar o reino eterno, que tem como base justiça e santidade, e para toda a humanidade a salvação veio dos judeus. Amém? Deus possa então abençoar a vida de todos os irmãos. Nós vemos aqui então, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, né, como o Messias, né, como o enviado de Deus, aquele que haveria de tirar o pecado do mundo. Nós sabemos, é conhecimento de todos, né, que o povo judeu estava esperando então
um general de guerra, um rei que pudesse conduzir o povo à guerra e ser vitorioso na guerra, porque o povo de Israel ele estava sendo oprimido naquela época, naqueles tempos, por Roma, né, pelos romanos, ao qual dominavam toda aquela área da Judéia e ali em Israel. Então, o Império Romano tinha subjugado o povo judeu. E eles esperavam, assim, então, não exatamente o Messias como Jesus Cristo se apresentou, como um Messias que vinha para resgatar não as coisas terrenas, não resgatar a vida material ou reconstruir um reino terreno, mas sim a vinda de Jesus Cristo foi para que nós pudéssemos ter, através dos seus ensinamentos, através da aceitação da sua palavra, uma vida eterna, uma vida diferente a qual nós temos hoje em Jesus Cristo, né? Uma vida que que, como ele mesmo falou, né, que nos prometeu uma morada eterna e um corpo diferenciado para podermos vivermos com ele, né? Então Deus sabe de todas as coisas, como nós vimos aqui na conclusão da lição anterior. Deus sabe do fim antes mesmo que começa as coisas, né? Então nós vemos tantas coisas acontecendo hoje que demonstram que realmente o cristianismo faz uma diferença na vida das pessoas. Nós temos visto testemunho de vidas mudadas através do conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, e esse é o império, esse é o governo que Jesus Cristo veio implantar, um governo espiritual, onde nós estamos lutando por coisas espirituais e não terrenas, né? As coisas terrenas, elas são passageiras, e a espiritual, ela permanece para sempre, né, irmãos? Então, nós estamos aqui, então, concluindo hoje esta lição de número 13, e eu gostaria de fazer mais um apelo aí para os irmãos, né, que compareçam às escolas dominicais espalhadas pelas igrejas que usam a revista Betel, né? Vamos trabalhar esse tema, vamos conhecer sobre isso, sobre Jesus Cristo, sobre o seu nascimento, sobre a sua criação, o que Jesus Cristo fez na sua vida aqui na terra, o que aconteceu e qual que era o pensamento da época, como que os judeus viviam na época em que Jesus Cristo veio e por que os judeus não aceitaram Jesus Cristo como rei, né? Como eles mesmos que estavam esperando, mas um rei que pudesse libertar ele, uma libertação espiritual e não uma libertação material, né, irmãos? Então eu convido a você a participar aí da Escola Bíblica Dominical, leva as suas perguntas, leva as suas questões, e também leva aquilo que você sabe para que nós possamos então compartilhar os conhecimentos, né, irmão? A Escola Bíblica nada mais é do que compartilhamento de conhecimento. Eu não sei, mas eu vou lá, tem um irmão lá que sabe, está nos ensinando e vamos aprender todos juntos. E se eu sei de um assunto, eu vou lá e nós vamos comentar sobre esse assunto, né, irmão? Então, eu convido vocês aí para estar participando no domingo, às 8h30, é um horário bastante razoável, é um horário muito bom. E das 8 às 9, das 8h30 às 9h30, nós estaremos aqui na igreja, na congregação da Igreja do Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui de Pontal do Araguaia, aguardando a sua presença, a sua visita para participar conosco da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu agradeço se você compartilhar este vídeo, se você se inscrever no nosso canal e se você mostrar esse vídeo para um amigo, quem sabe ele não se levanta e venha participar da Escola Bíblica Dominical conosco, não é mesmo? Então Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus a todos e fiquem com Deus. Aqui é Ramon Almeida Antunes, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira aqui de Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Um abraço a todos e a paz do Senhor.